Vamos lá, gente. A pergunta que as pessoas fazem aqui, baseado em João 15:16, que diz assim: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então, essa primeira parte do versículo aqui: Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem frutos. Então, muitos vão dizer, esse versículo aqui está falando que foi Jesus quem escolheu os discípulos para a salvação, né? E não foi eles quem escolheram Jesus. Bom, primeira coisa, esse versículo aqui, Jesus não está falando de salvação. Toda vez que você lê um versículo na Bíblia, você tem que lembrar de que esse versículo pertence a um contexto, né? E o contexto de João 15 não está falando de salvação, né? Mas sim de dar fruto. Essas pessoas que Jesus está falando aqui, os discípulos, que ele escolheu para dar fruto, eles já eram crentes, eles já eram seguidores de Jesus. Na verdade, esse capítulo 15, Jesus está aqui prestes a ser levado para a cruz. Então esses homens já eram discípulos de Jesus já fazia um bom tempo. E aqui o contexto é a videira verdadeira, onde Jesus está falando que ele é a videira. E por isso, por conta disso, que ele está dizendo que os discípulos eram os ramos e que Jesus tinha escolhido eles para dar fruto, né? Então, seria um aspecto da vida espiritual, da vida cristã. Então, não uma condição para a salvação. Deus não escolhe ninguém previamente para a salvação. Quando a Bíblia trata de eleição na Bíblia, é sempre relacionado ao ministério, a um benefício, alguma coisa que Deus quer fazer através daquelas pessoas. O próprio Judas, né, foi escolhido por Jesus. E olha que Judas não foi salvo. Por quê? Porque quando Judas foi escolhido, ele foi escolhido em relação ao ministério apostólico e não à salvação, ok? Judas andou com Jesus, seguiu Jesus, mas ele nunca, né, o que ele fez, o que ele ouviu, nunca foi acompanhado pela fé, né? Nunca houve, a fé nunca se misturou com aquilo que ele ouviu da parte de Jesus e o que ele viu Jesus ensinando e falando, ok? Então esse texto não é um texto que está falando de predestinação ou eleição para a salvação, mas sim para dar fruto. Aqui ele está falando sobre dar fruto na vida cristã, ok? Então aqui ele está tratando desse aspecto e jamais podemos pegar um versículo do contexto para afirmar ou para declarar uma coisa que está na nossa cabeça, uma teoria, né, predestinativa, calvinista. Isso é ser desonesto com o contexto, né? É o que eu sempre digo, o maior inimigo do calvinismo é o contexto. Então leia sempre a Bíblia em contexto e você vai tirar todos esses equívocos. Até a próxima.